O Centro Histórico Vila de Santa Teresa apresenta mais uma edição de Histórias de Vida, hoje com a professora da URGS e artista plástica, Teresa Poester. Teresa Poester, que é bagiense. Teresa Poester, que saiu de Bagé muito cedo, certo? E que agora, retornando a Bagé, fez uma visita à casa onde residiu na infância. Conta um pouquinho disso, desse início, dessa infância nessa casa aqui em Bagé. Tu que fosse com 8 anos embora de Bagé. Meus 8 anos, é um pouco aquela história dos meus 8 anos do Casimiro de Abreu, né? Livre Filhos das Montanhas, eu ia bem satisfeita. Então, nesse período, assim, eu tinha uma liberdade muito grande aqui nesse contato com a natureza que esse pátio dessa casa me proporcionava. E era um pátio que para mim era enorme, era assim, um universo imenso, e que hoje, visitando agora de novo, depois de tantos anos, eu vejo que era um pátio normal, que, como a maioria das casas aqui de Bagé, que tem uns pátios grandes, mas que não era nada de tão enorme, e que para mim era todo um universo que foi muito difícil eu sair daqui. Eu acho que assim foi a separação mais traumática. Eu depois saí de Porto Alegre, muitas vezes fui morar fora, fui morar no Rio, depois fui morar em Madrid, depois fui morar na França, mas nunca uma separação foi tão drástica e tão traumática quanto a primeira separação nesse período da infância, porque eu não queria sair. Eu saí quase que obrigada, assim, quer dizer, totalmente obrigada, porque era uma decisão dos meus pais. A minha mãe, que já tinha morado muito tempo fora e que se criou no Rio, embora sendo bagense, queria oportunizar colégios melhores para os filhos e tal, e achava que a gente deveria morar em Porto Alegre, e a gente foi, a família toda, mas eu não queria. Então, foi uma infância muito em contato com a natureza, muito de brincar, assim, com as folhas, das árvores, a gente brincar de comidinha, brincar de bolinho de barro, de se sujar, de tomar banho de chuva, enfim, completamente livre, né? Completamente diferente do que é a infância hoje para crianças de apartamento que tem televisão, computador. A gente não tinha nada disso na época, né? Para situar as pessoas, a localização dessa casa é bem no centro da cidade? Não, é na Rua Barão do Triunfo. Isso, que é bem no centro, que fica nas imediações. Isso, ali entre bem no centro, bem perto da Praça Central. Que seria a Praça Silveira Martins, que é perto da prefeitura. Isso, ali. Isso. E aí daqui tu foi para Porto Alegre. Não, então, eu saí daqui, eu lembro que primeiro ano primário eu fiz aqui numa professora particular. Eu fiz o jardim, que era o jardim que chamava Marianinha, que era o famoso Jardim da Marianinha, onde muita gente que é da minha geração fez. Eu fiz o primeiro e segundo ano no Jardim da Marianinha, né, 4 anos e 5 anos. Quando foi 6 anos, eu entrei para a dona Antonieta, que era uma professora que a gente ia para ter aula particular. Aula particular, assim, eram grupos de 5, 6 alunos que tinham na casa dessa senhora. Era a alfabetização. O segundo ano primário, eu já fui para o Colégio Espírito Santo, que era um colégio de freiras, né? Então, no Colégio Espírito Santo já era uma turma, uma classe, já tinha uma estrutura assim, de escola mesmo. Mas era uma escola que a minha mãe estudou, quando foi interna, quando era bem assim, criança. E depois a minha avó estudou, a minha bisavó estudou, quer dizer, era um colégio que as pessoas se conheciam, me conheciam. Existia uma estrutura na cidade que a gente se conhecia, quase uma família, né? Próximo. Isso. Aí, quando eu fui para Porto Alegre, eu fui para o Farroupilha, que era um colégio de cultura alemã, que não tinha nada a ver com a minha, porque esse nome Poester era um nome que era Podestà, que era um nome italiano, que com a grafia mudou no Brasil. Era uma família que era para ter ido para
Buenos Aires e parou no Porto de Rio Grande, e lá eles mudaram a grafia para Poester. Então, só o meu avô veio para Bagé, e os outros ficaram em Rio Grande. Então, eu que tinha sangue italiano misturado com Sais Souza, daqui de Bagé, que era português, fui para um colégio alemão, morava perto da Sojipa, frequentava um clube alemão, colégio alemão, morava numa zona alemã, perto do colégio. Então, eu fui quase que para uma Alemanha, assim, era uma coisa que não tinha nada a ver comigo, com a minha cultura, com as minhas raízes, e foi muito difícil nesse período. Vamos entrar então no desenho na arte. E aí o desenho surgiu na tua vida? Conta um pouquinho desse início. Então, eu me lembro que aqui em Bagé uma vez surgiu eu nunca tive problema de caminhar nem nada, mas surgiu uma história de um homem que fazia uma história para pé chato. Eu não me lembro direito que aquilo fez um sucesso, que tinham que fazer uma coisa para as pessoas, as crianças ficavam imobilizadas durante um tempo, e ele fazia um tipo de não era gesso, mas ele colocava uma atadura, uma coisa para o tal do pé chato. E eu sempre gostei muito de desenhar, e naquele período eu lembro que eu adorei, porque eu fiquei imobilizada, e minha mãe me comprou um monte de lápis de cor, de todo o material de desenho. Eu lembro que isso foi um incentivo. Eu sempre gostei, como toda criança, de materiais de desenho, do cheiro, por exemplo, o cheiro do lápis de cera, da massinha de modelar, né? Toda essa coisa que a gente tinha muito mais naquela época ainda, porque não tinha outros brinquedos eletrônicos, nem nada disso. E aí, quando eu fui para Porto Alegre, eu tinha muita dificuldade de adaptação no colégio. Eu tinha poucos amigos, quase não tinha amigos, enfim. E a minha mãe começou a se preocupar um pouco comigo, com aquela dificuldade que eu estava, eu era muito tímida, e com muita dificuldade de adaptação e tudo. E existia na URGS mesmo uma escolinha de arte, que era uma escolinha de arte que até tinha a ver com a escolinha de arte que existia aqui em Bagé, né, que a Marilu até era uma das pessoas que se ocupava disso. E lá no Instituto de Artes era a Yara Rodrigues, que era uma pessoa que era diretora e foi durante toda a vida. E eu, com 10, 11 anos de idade, entrei naquela escolinha de arte. E ali eu me achei. Então, eu me achei foi na escolinha de arte quando era criança. Aí eu pensei, eu lembro que eu tinha aula na escolinha e das janelas eu olhava e via a sala onde hoje eu dou aula e via as pessoas do Instituto de Arte tendo aula de modelo vivo, modelo nu e tudo. E eu pensei, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer da minha vida. E eu lembro que na época tinha uma novela até, que era da Regina Duarte, que eu achava o máximo, era a namoradinha do Brasil, e ela era escultora. E aquilo eu achava maravilhoso, porque eu achava que... E lembro também de uma das primeiras coisas que eu fiz, que foi uma figa assim, de escultura, e eu queria muito ser escultora, que eu achava que essa coisa da plasticidade, de tocar na argila, na matéria, lembrava essa coisa do bolinho de barro, das raízes todas. Então, a princípio, eu queria ser escultora. Então, eu tinha isso muito definido, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo pela questão, porque eu queria muito ter uma independência financeira, pela questão da sobrevivência. Então, eu gostava muito de matemática, e sempre fui boa aluna em matemática. Eu dava aula de matemática desde muito cedo para os meus colegas e depois para pessoas preparando para vestibular. Eu colocava no jornal professora particular de matemática, eu tinha muitos alunos de matemática, então eu vivia muito assim com isso, ganhava um pouco assim. Então eu fiquei sempre muito dividida entre fazer artes e matemática. Aí eu fiz primeiro vestibular para artes. Aí depois... Que não achava distante um do outro? A matemática... Por um lado sim, por outro lado não, porque são duas coisas muito abstratas e são duas coisas muito ligadas à ideia de jogo. Como se fosse assim, é um universo fechado, assim, que o universo matemático ele é muito abstrato, não tem muita aplicação prática, assim, né?
Não é como, por exemplo, a química, a física, né, são ciências mais práticas, assim, né? A matemática é mais uma reflexão mais teórica, assim, mais não teórica, mais abstrata mesmo. Então, eu acho que tem essa coisa da arte, assim, que é tão abstrato, assim. Naquela juventude houve esse questionamento? Sim, porque eu fiz o vestibular para artes, até eu lembro que tem uma pessoa aqui em Bagé, que é meio minha prima, longe, que foi quem me apresentou a escola, que é a Lia Sarmento, a Mima, ela me mostrou a escola de arte, que ela já fazia a escola, ela já era... E a minha mãe até falou, vai lá, fala com a Mima, que ela vai te mostrar a escola de arte e tal. Então, foi uma pessoa bem... E aí, eu fiz o vestibular para artes. E aí, na época, como eu era muito boa aluna de matemática e gostava muito, eu fiz um concurso para trabalhar com engenharia postal no Rio, que era uma coisa mais para ganhar dinheiro, porque eu queria ser independente da minha família, aquelas coisas de guria de 18 anos que quer sair de casa e ser independente. Naquela época, a gente tinha essa história de ser mais independente, enfim. E aí eu passei nesse concurso e fui para o Rio, e fiquei lá 2 anos morando lá, e fazendo engenharia postal, que não tinha nada a ver comigo, porque era um curso bem prático para trabalhar nos Correios, na PUC, eu estudava na PUC e tranquei a matrícula na URGS. Mas aí, depois de 2 anos, eu voltei para fazer artes. E aí eu fiz vestibular para matemática, então eu fazia artes e matemática. Mas tudo isso são percalços da vida. No fim, eu voltei e decidi definitivamente, depois de 3 anos de fazer matemática junto, eu trabalhei em banco, trabalhei em muitas coisas diferentes, mas aí voltei a trabalhar com arte. Com arte eu fazia de tudo um pouco. Capa de livro, ilustração, cenário para filme, cenário para teatro, tudo que viesse eu topava, porque eu gostava de tudo e também porque era uma profissão difícil, mas principalmente dando aula e tendo o meu trabalho pessoal, né? E esse incentivo para a arte vem de ti mesmo? Tu tivesse essas influências para seguir exatamente na arte? Eu acho que um pouco de mim, um pouco, por exemplo, a minha mãe, o meu pai eram pessoas que gostavam muito de arte. A minha mãe é sempre uma pessoa que lia muito, eles tocam instrumentos, quer dizer, meu pai tocava, porque é já falecido. Então, a minha casa sempre teve essa coisa mais de música, né? Eu, como era péssima em música, quando eu começava a cantar, todo mundo... Eu lembro que a minha mãe dizia, vai desenhar, minha filha, como quem diz, um desastre. Então teve um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, nunca eu tive tanto incentivo porque eles achavam que que isso seria melhor como hobby, não como uma profissão, porque para sobreviver ia ser difícil. Sabe, quem sabe tu não faz isso como hobby, Então, nesse sentido, eu não tinha tanto incentivo. Mas, ao mesmo tempo, tinha, porque... isso que eu falei, né? Minha mãe me colocou na escolinha de arte, eu tinha... Naquela época a gente tinha muito pouca coisa, assim, o que a gente tinha? Os gênios da pintura, né? Então, tudo isso a gente tinha em casa, eu podia ter acesso. Claro que a gente devorava aquilo que todos os gênios da pintura a gente conhecia, mas se não era dos gênios da pintura, a gente não conhecia, né? Nosso universo, em termos de possibilidades de conhecimento, era meio restrito na época, né? O acesso de livros, de museus. Hoje em dia tem muito mais publicações e mesmo as possibilidades de viajar na época eram mais difíceis, né? Hoje em dia é bem diferente, né? E o teu estilo? Vamos falar um pouquinho do teu estilo no desenho, teu estilo. Tu é marcada pelo desenho. Sim, exatamente. Então, quando eu comecei a trabalhar, mais assim, quando eu já estava na faculdade, que eu comecei a trabalhar, existia uma turma, um pessoal assim, mais do Instituto de Arte, parecia assim que pintura era uma coisa meio, pelo menos assim, a minha turma, ou eu, a mentalidade que a gente... Parecia que pintura era uma coisa meio assim, a pintura, a grande pintura, era uma coisa meio para... O desenho era mais modesto do que a pintura, era mais direto, era mais portátil, era mais rápido. Então, a gente achava que pintura era a grande arte, era aquela coisa mais nobre. Então, a gente era meio contra aquilo.
Então o pessoal ia mais para a gravura ou mais para o desenho, porque se adequava a um tipo de trabalho mais social ou mais imediato, tudo. Isso eu estou falando assim, de uma maneira meio caricata, mas tinha um pouco isso. E eu também não era boa em pintura, eu era péssima em pintura. Me lembro uma vez eu estava no ateliê de pintura lá do Instituto de Artes e me roubaram uma pintura. E eu fiquei muito feliz que alguém tivesse gostado a ponto de roubar uma pintura, porque eu achava péssima a minha pintura na época. E aí eu comecei a desenhar, eu gostava muito e achava que me dava melhor. E a minha professora da época era a dona Alice Soares. A dona Alice foi uma pessoa que me deu muita força. A primeira exposição que eu fiz, ela comprou um trabalho, ela gostava muito do meu desenho, isso me deu muita autoconfiança. Porque eu admirava muito, porque a dona Alice era muito assim, quando ela gostava, ela era muito autêntica, assim. E ela não disfarçava muito. E ela gostava. Então, enfim, ela era muito boa professora, assim, eu gostava. E eu tive a sorte, porque eu peguei... um pouquinho antes dela se aposentar, eu fui aluna dela. Logo em seguida, ela se aposentou. E aí eu segui muito no desenho, então, mas era um desenho que tinha no início assim uma pretensão, um cunho muito social. Eu ia para a Praça da Alfândega desenhar engraxate, desenhar prostitutas, desenhar, enfim, tinha essa coisa assim. Depois aquilo começou a se transformar num desenho mais trágico-cômico, com uma certa influência da arte pop, uma coisa meio agressiva até, figuras assim, meio com óculos escuros, dentes, flores. E aí comecei a fazer coisas muito coloridas e coisas muito grandes, assim, ainda com papel, mas papel em grandes dimensões e com cores muito contrastantes. O meu objetivo é assim, que as pessoas tivessem um certo impacto, não ficassem indiferentes. Então, eu trabalhava muito com complementares, verdes, com vermelhos, que fossem vibrantes, assim, que o olho não parasse, que era um trabalho agressivo, assim, bastante forte nesse sentido, né? As pessoas podiam achar horrível, eu não queria que as pessoas ficassem diferentes, ou achar bom, mas... Mas como aconteceu isso? Foi a rua? Foi ter ido para a rua, ter ido buscar? Eu acho que sim, mas eu acho também o meu pensamento, porque eu pensava assim, porque eu acho que sempre é um pouco o trabalho gestual, o trabalho manual, e também o trabalho do pensamento, né? Porque eu pensava assim, a arte brasileira, ela não tem que ser uma arte erudita no sentido europeu, da erudição europeia. Ela deve ser um pouco aquela ideia da Semana de 22, assim, meio antropofágica, assim, da gente colher dos elementos populares e fazer um trabalho que seja brasileiro. E, para mim, o Brasil era essa mistura toda, né, de coisas cafonas, de coisas meio trágico-cômicas, de coisas... Então, eu queria que isso fosse... E bem narrativo ao mesmo tempo. Tinha um elemento narrativo. Eu pegava coisas, por exemplo, de histórias infantis, porque eu trabalhava... Já nessa época, quando eu era estudante de arte, aí eu vim a ser professora dessa escolinha que eu estudei como aluna, né, em criança. Aí eu era professora da escolinha de arte. Fui durante muitos anos. Janela, né? Exatamente. Então, aí eu fui durante muitos anos professora lá, que também é um lugar que, para mim, foi muito importante. Porque essa pessoa, a Yarinha, que hoje em dia é falecida, foi uma pessoa muito importante para mim. Ela foi meio uma pessoa que me deu muita força, assim. Então, eu trabalhava contando histórias para as crianças. Então, essas histórias infantis, misturado com história em quadrinho, misturado com... Tudo esses elementos assim, de cultura popular entravam no meu trabalho, que também tinha um cunho narrativo, assim. Então, eu pensava assim, por que a arte... Naquela época, as pessoas trabalhavam mais, pelo menos os meus colegas, muito assim, fazendo trabalhos mais abstratos. Então, eu queria fazer o contrário. Eu queria fazer bem figurativo. Porque tinha essa coisa assim, de querer fazer meio do contra, né? E era assim, eu comecei a fazer assim. E quando o meu trabalho, ele era bem colorido, mas ele não era pintura, porque ele era um desenho pintado. Ou seja, eu fazia o desenho e depois eu coloria o desenho. Mesmo que o desenho não fosse assim colorindo certinho, nunca foi. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha o pensamento da pintura.
pintura é diferente, é mais matérica, é mais... vai direto com o pincel, e aquilo já... Vou tentar explicar um pouco. Quando eu estava nesse sentido, né, isso aí seria melhor eu falar e mostrando trabalhos, né, porque assim só falando fica meio... Mas se quem quiser se interessar pelo meu trabalho, então entre no site e veja desenhos e pinturas na parte histórica, que aí tem histórico que eu falo mais essa parte mais antiga, que o meu site é bem fácil, aqueles clássicos, né, www.teresapoesser.com.br. Então, eu estava fazendo esse trabalho bem figurativo quando eu fui para, no final já tinha terminado o curso, me formei e fui para Madrid. Fiquei lá durante 2 anos. Trabalhando lá, em seguida, a primeira coisa que eu fui fazer lá foi trabalhar com pintores europeus, em princípio espanhóis, que tinham uma linha muito diferente e que eram pintores que acolhiam artistas no seu ateliê e que escolhiam 15 artistas conforme o portfólio. Então, eu fui escolhida para trabalhar num desses ateliês. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei num ateliê de pintura lá, o pintor, que era um pintor da Escola de Nova York, completamente gestual, completamente abstrato, outro tipo de trabalho, ele disse, o que tu está fazendo aqui com esse trabalho? E eu fiquei meio sem graça, porque eu e mais uma outra moça latino-americana, os outros eram todos espanhóis, eram 15. Aí eu disse, se eu não quisesse mudar o meu trabalho, se eu não quisesse aprender novas coisas, eu não teria atravessado o oceano. Aí ele ficou quieto, aí ele se acalmou assim comigo, né? Porque ele estava meio agressivo assim no início, como quem disse, tu está fazendo uma coisa completamente diferente. E eu pensei, por que será que ele me escolheu? Justamente porque tinha tanta gente que queria, por que ele me escolheu? E talvez porque ele tivesse curiosidade, né? Mas aí eu comecei a trabalhar de uma maneira muito diferente. A gente colocava telas enormes no chão, trabalhava com rodo de banheiro, misturava tinta, trabalhava com a mão, só faltava trabalhar com o cabelo, sabe? Era uma coisa assim, todo mundo ficava sujo, a gente ficava, era no centro de Madrid, exatamente no centro nevrálgico assim, de Madrid, na Alcalá, Gran Via, e era um lugar chamado Círculo de Bellas Artes, e lá em cima tinha uns ateliês imensos, então eu tinha um espaço só para mim, que era 2 vezes isso aqui, e a gente trabalhava assim da manhã à noite. O metrô lá em Madrid, ele fica aberto até as 2 horas da manhã. Então a gente ficava da manhã à noite trabalhando toda suja e se rolava, e era outra história, não tinha nada que ver com... E aí o meu trabalho mudou. Eu lembro que tinha uma colega, uma amiga que morava na Itália, quando ela chegou lá em Madrid para me visitar, ela assim, parece que o teu trabalho entrou num liquidificador, porque aí ele ficou, parece que, sabe, todo estremecido. Uma outra coisa, eu trabalhei na faculdade, porque eu fazia um curso na faculdade lá de Madrid, na Complutense, e eu trabalhei lá com encáustica. E a encáustica é uma técnica de pintura que a gente trabalha na madeira, em cima da madeira, e a gente trabalha com fogo, e trabalha com maçarico, então a gente não controla o resultado. Então aquilo vai se misturando, as tintas. Tudo isso fez com que aquela coisa do contorno ficasse absolutamente... Eu não tinha mais como controlar. E aí aquilo foi se misturando. E aí eu comecei a trabalhar com tela e com tinta e com pintura. E nesse período começou a surgir um trabalho através de esboço, porque isso, quando eu falo assim, é um pouco... Claro que o desenho e a pintura são coisas que se mesclam. Não dá para dizer aqui está o desenho, aqui está a pintura. Aqui não é tão... Né? Eu estou falando assim, fazendo uma simplificação assim, um pouco grosseira, mas através de esboços assim que eu ia fazendo e tudo, foram surgindo trabalhos de paisagem. Então o personagem foi cada vez menos desaparecendo. Eu fiz ainda uma primeira exposição lá em Madrid. Quando eu cheguei, eu fiz uma exposição grande até na Casa do Brasil, tinha uma galeria muito bonita, que é uma casa projetada pelo Niemeyer, dessas bem modernistas, e uma galeria bem modernista, e eu fiz uma exposição que era ainda, que chamou Objetos e Símbolos, que tinham ainda objetos, cadeiras, que tinha uma coisa meio... E tinha uma parte que era uma fase negra, que
que era meio uma homenagem ao Goya, que tinha uma coisa, que eram desenhos muito grandes, ainda em papel, e que tinha essa passagem do desenho para a pintura. Mas depois eu comecei a trabalhar só com paisagem, e depois desses 2 anos, quando eu voltei a Porto Alegre, eu fiz uma exposição grande também na Casa de Cultura Mário Quintana, que tinha acabado de abrir a galeria. Aí eu fiz uma exposição individual lá, que se chamou Paisagem. E aí só com pintura sobre tela. Aí eu fiquei alguns anos... Tu chegou em Madrid, qual o motivo, o que te levou lá? Porque eu acho que isso foi decisivo na tua vida artística, essa estada em Madrid, né? Uhum. Como é que tu foi lá, até porque tinha aquela pergunta, né, do professor te questionando, e a tua resposta a ele. O que te levou a Madrid? Pois é, tem pessoas que sonham assim várias coisas, né, na vida. Ou, sei lá, casar de branco, entrar num altar. Isso eu nunca sonhei. Mas eu sempre sonhei em me formar e morar na Europa. Para mim era um sonho. E eu achava muito difícil realizar isso, porque eu achava que eu tinha que ir por minha própria conta. E eu achava muito... Hoje em dia não é assim. As pessoas vão para a Europa com muita facilidade, mas eu não sei porque, para mim, era uma coisa tão difícil. Eu pensava isso como um sonho longínquo, mas eu queria muito realizar. E aí, quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz, porque eu falava um pouco, né, já, porque eu estudei num colégio francês. Então, a língua francesa era uma língua que eu conhecia bem e podia me virar bem, e a língua espanhola também, né, até pela proximidade que a gente tem. Então, eu tentei... A primeiro ano eu tentei uma bolsa para Aix-en-Provence, no sul da França. Aí não consegui. Aí no segundo ano eu tentei para Madrid. Aí eu consegui. Então foi um sonho mesmo. Eu acho assim que muitas coisas, a maior parte das coisas que me aconteceram na minha vida, tanto de trabalho quanto de tudo, não foi uma coisa assim que eu vou fazer assim. Não, foram acontecendo. Daqui a pouco foi... Mas isso foi uma coisa que eu queria, e eu fiz muito para conseguir. Eu queria e eu tentei e consegui. E essa Tereza estava falando que voltou de Madrid, que chegou de volta a Porto Alegre, era uma Tereza diferente? Eu acho que sim, porque é uma experiência muito forte, né? Sair, a gente relativiza tudo, né? Eu acho que sim, acho que sempre é. Voltou para o URGS ali. Não, mas eu não dava aula na URGS. Não dava aula na URGS. Nessa época eu dava aula num colégio, que eu dei aula durante muito tempo, que era, além de eu fazer outras coisas, porque eu trabalhava, como eu te falei, né, trabalhava fazendo cartazes, fazendo várias atividades ligadas a artes visuais, mas nessa época, eu trabalhava no Colégio João 23. E quando eu fui para Espanha, eu pedi demissão, porque não tinha como fazer diferente. Eu pedi demissão do colégio, mas quando eu voltei da Espanha, eles me quiseram de novo no colégio, então aí eu voltei. Casualmente, eu tinha lugar, enfim, aí voltei. Mas aí logo em seguida abriu o mestrado na URGS, eu fiz. E aí logo em seguida abriu o concurso, aí eu fiz. E aí foi uma coisa, aí eu fiquei depois de professora também lá. E aí teve a França também. Tu Isso. chegou a falar no início, chegou a citar essa... Não, aí foi assim, aí eu trabalhava nessa temática da paisagem. Essas paisagens, elas foram se tornando cada vez mais abstratas, mais a pincelada, mais o gesto, mais a abstração. E como eu tinha uma tendência à figuração, depois eu meio que enquadrei essas paisagens em janelas. Então, isso se tornou uma abstração mais geométrica. Então, veio um período, quando eu falo um período, é assim, 3 anos. Cada período dura 3 anos, 4 anos, depende, né? Mas até ele se esgotar. Então, veio um período ainda de pintura sobre tela, que eu chamei de janelas. Que eu fiz uma outra, porque cada período corresponde a uma grande exposição também, para meio que esgotar, eu tenho que mostrar. Então, eu fiz essa exposição Janelas também na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, as paisagens foi se transformando em janelas. Aí, essas janelas correspondem ao tempo em que eu fazia o mestrado. Então, o meu mestrado, lá na URGS,
quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de mestrado, eu fiz essa exposição que foi um fechamento, vamos dizer assim, do meu trabalho de conclusão, meu trabalho de mestrado. E esse trabalho de mestrado, ele tinha, o tema dele era a pintura que começou bem figurativa e que veio e que se abstrativizou através da paisagem. Então, a minha ideia era assim, de que tanto no meu trabalho pessoal quanto na história da arte, quando a gente fala na história da arte, é a história da arte ocidental, né? Europa, os pintores abstratos do início do século XX, né? Kandinsky, Mondrian, Paul Klee, desde o Turner até Monet, Cézanne, etc., eles eram paisagistas, eles trabalhavam basicamente com paisagem e não com retrato, enfim. E essa paisagem, ela teve o tema paisagem, ela teve uma importância muito grande no processo de abstração da pintura. Então eu comecei a tentar mostrar por que isso, porque não tinha assim um livro ou alguma coisa que explicasse exatamente. Eu tinha algumas pistas disso, né? Eu via isso, eu percebia isso na pintura deles, mas eu queria embasar melhor essa ideia e argumentar melhor a favor dessa hipótese, né? Então, eu tentei mostrar isso teoricamente e, através do meu trabalho, isso aconteceu também. Então, havia um paralelismo entre o meu trabalho e a história da arte. Então, o meu trabalho de tese, vamos dizer, não é bem tese, mas de dissertação de mestrado, foi estabelecer um paralelo entre o meu trabalho pessoal e o que aconteceu na história da arte. E aí, depois, essa abstração mais solta, mais gestual, ela se tornou mais geométrica, através das janelas. Então, esse trabalho das janelas, ele é mais contido no sentido de uma abstração mais geométrica. E essas janelas repetidas foram compartimentando o quadro e foram gerando um outro período que eu chamei de grades. E quando eu fui para a França, eu estava nas grades. O mais importante, porque isso tudo as pessoas podem até eventualmente ver no site, mas eu acho que o mais importante é ver que eu acho que todo o trabalho de qualquer pessoa que tenha um processo de trabalho muito longo, né, ao longo do tempo, assim, enfim, que um trabalho gera outro, né? Um trabalho é uma espécie de fio condutor para o seguinte. E muitas vezes a frustração da não completude desse trabalho é que gera o outro, né? Porque se um trabalho fosse totalmente, eu estou satisfeita com ele, eu não teria quase que uma vontade de completar no seguinte. Então, há uma evolução natural, uma evolução não seria a palavra, mas um desdobramento natural de uma coisa para outra. Por outro lado, muitas vezes a gente gostaria de estar fazendo, às vezes, outra coisa, mas as formas nos dominam muito mais do que a gente domina, às vezes, as formas, né? Então... Eu ia falar das grades. Não, é que essas grades, de certa forma, elas... Quando eu fui para a França, eu não fui assim porque eu resolvi que eu ia, ou que eu tinha esse sonho de ir, porque isso eu já tinha feito, né? Quando eu fui para a Espanha. Mas para a França foi diferente, porque eu já era professora da URGS, eu recém tinha há pouco tempo entrado, e como eu tinha ido muito bem na prova, mestrado, porque eu já tinha muita experiência, já tinha feito mestrado mais velho, e eu também falava francês e tudo, e as pessoas sabiam, porque, enfim, eles queriam que eu fosse, achavam que devia ser eu aí, né, naquele momento. E eu não queria, até no primeiro momento eu fiquei meio assim, porque eu estava com uma série de problemas pessoais, meu pai tinha falecido, enfim, não era assim um momento pessoal de eu ir. Mas aí eu resolvi ir, e fui. E aí também mudou uma série de coisas na minha vida que não teria acontecido se eu não tivesse ido, né? Mas foi diferente, foi um convite que veio e não uma iniciativa minha. Quando eu cheguei lá, foi também bem diferente, porque eu fui com uma coisa assim bem... Eu tenho que ir para a Sorbonne, fazer o doutorado com colegas, a grande maioria colegas bem mais jovens do que eu, sem experiência nenhuma, às vezes com uma pretensão muito grande, mas sem experiência. O meu francês, embora era bastante
bom assim para quem faz às vezes cursinhos rápidos e vai, mas ele era bem ruim para quem chega numa aula assim na Sorbonne e tem que falar sobre o trabalho para 60 pessoas, e que a gente sabe que depois de morar anos lá, que as gírias, a maneira de falar, uma certa ironia francesa, a gente fica completamente de ingênua, assim, porque a gente não sabe como se comunicar. Então, muitas vezes eu tinha que me comunicar e eu não percebia as sutilezas da língua, né? Então, era muito difícil. Uma coisa é falar assim com uma pessoa, outra coisa é falar para um público, que eu já cheguei tendo que fazer isso lá, porque era aula de... Enfim, era difícil. Então, foi um período difícil, mas ao mesmo tempo, porque eu já fui para um quadro muito determinado, eu fui para fazer uma tese, que eu tinha que escrever em francês, então foi bem difícil, assim, mas ao mesmo tempo muito rico também, do ponto de vista de trabalho humano, tudo, né? E na França houve um contato teu com a natureza, seria uma espécie de reencontro com a natureza, algo assim? Isso, porque assim, na França eu tive por uma feliz coincidência, eu conheci um lugar chamado Eranis-sur-Epte, que é um lugar que é perto de Paris, onde eu tive assim um contato muito próximo com a natureza, e onde eu conheci também o ateliê do Pissarro, que era um lugar que eu trabalhei muito tempo. Então foi feito 2 filmes do meu trabalho lá, um trabalho feito com uma artista também que eu conheci lá na França, que é uma chinesa que ficou muito minha amiga. A gente trabalhava muito assim, às vezes nas florestas, em contato com a natureza. Ela era uma das poucas pessoas da minha idade que fazia o curso junto, e o diretor de tese dela era o mesmo meu. Então a gente ficou muito próximo, a gente fez exposições lá juntas. A gente fez um filme chamado era 3 dias a 4 mãos no ateliê Pissarro, 3 jours à 4 mains dans l'atelier Pissarro, que eu mostrei aqui em Bagé. Uma vez que eu vim aqui, e eu mostrei esse filme assim para algumas pessoas, e depois fizemos um outro trabalho que eu fiz lá com 2 artistas parisienses. Então é um lugar assim que foi, quando eu encontrei esse lugar, eu pensei assim que realmente era como se eu tivesse me reencontrado um pouco aquela ideia do meu pátio de Bagé, assim. Então, de uma coisa que eu tinha deixado lá na minha infância. E vamos falar um pouquinho sobre aula, sobre na universidade, e essa relação com quem quer trilhar esse caminho, quer saber da arte, quer ver a arte hoje que muito mudou, né, em termos de arte, a informação é maior. Pois é, isso eu acho bem importante, porque como eu te digo, assim, é bem difícil a gente ser professor e ser artista ao mesmo tempo, pela coisa do tempo, mas não é o tempo assim que eu estou na sala de aula, o tempo que eu estou com meus alunos. Isso até daria para conciliar, é o tempo de cabeça, porque dentro da minha cabeça, eu estou sempre pensando assim, meus alunos, tem aquele que está com problema, como é que eu vou fazer? E é muita gente, são pessoas muito diferentes, e tem alunos com... Então, eu estou sempre achando que não estou, talvez, fazendo o suficiente por aquele outro, por aquele. Então, sabe? Então, eu fico mais tempo programando o que eu vou fazer nas aulas e tudo do que trabalhando. Por isso que eu te falo, assim, que esses 3 anos que eu fiquei trabalhando lá, o meu trabalho, eu fiquei só em função do meu trabalho. Então, foi muito bom nesse sentido. Eu fiz uma exposição na Bolsa de Arte, por exemplo, que foi uma exposição muito legal, que o pessoal gostou muito, até teve um prêmio lá de exposição. Depois fiz uma outra no Museu do Trabalho. Foi muitas exposições na França, na Bélgica. Foi um tempo muito, muito rico de trabalho mesmo. Mas agora eu não estou conseguindo seguir esse ritmo de jeito nenhum, porque eu estou dando muita aula. E eu acho que é muito importante também essa coisa porque eu já estou, daqui a uns 3, 4 anos, talvez eu vou me aposentar.
às vezes eu fico cansada, sabe, de dar aula, porque eu dei aula há muitos anos e realmente eu me fico muito... Mas eu acho que é difícil, assim, é outra coisa agora. Eles têm muito, por exemplo, os alunos que vêm agora, eles têm muito campo de trabalho, assim, nessa parte de design gráfico, de computador, de história em quadrinho, de ilustração. Eles têm essa coisa, assim, muito... mangás, não sei o quê, que às vezes nem eu tenho o mesmo conhecimento daquela coisa da arte pura, de história da arte, é mais misturado, assim. Esse acesso à internet, por exemplo, como é que tu vai... A gente fala de um trabalho, eles vêm lá com os artistas que não têm menor importância, porque eles olham lá na internet, e lá na internet eles mostram lá o Van Gogh, junto com o fulaninho, na mesma... Entende? É tudo no mesmo. Então tu tem que, não, mas para aí um pouquinho. Tu tem que dizer, não, tu tem que mostrar como achar alguma coisa na internet que possa ser mais confiável, do ponto de vista pegar sites de museus importantes, mas mesmo assim ver pintura pela internet, né? É meio. Então, outra coisa também como é que é difícil assim explicar às vezes para um aluno que um trabalho está numa Bienal, que está numa e que para eles aquilo ali não é nada, é uma coisa que não tem nem menor significado. Como é que alfabetizar o aluno num sentido de que ele também pode ter crítica, pode ser que não tenha significado mesmo, que daqui a 50 anos aquilo não seja menor, mas é complicado, né? É difícil às vezes. Ao mesmo tempo incentivar, por exemplo... Mas tu sente necessidade de dedicar só a aula, no caso, ou dedicar só a arte? Tu vê essa necessidade agora? Está vendo? Não é que eu veja essa necessidade, é que eu, assim, eu acho que é difícil conciliar as duas coisas. Eu tento, é o que eu tento, mas eu acho que é difícil. E se eu tiver que priorizar as duas coisas, eu ainda priorizo dar aula, porque eu acho que a minha obrigação agora é essa, assim, até eu me aposentar. Eu acho que essa é a minha obrigação, assim, por exemplo, o meu ganha-pão, o que eu ganho por mês, tudo é como a professora. Então, a minha missão, vamos dizer agora, é eu fazer bem isso. E o tempo que me sobra disso, eu trabalho no meu trabalho pessoal. É assim que eu vejo hoje. Muito pouco artista plástico que dá aula e está nativo, assim... Não, tem alguns que sim, mas é difícil. Eu vejo que é difícil. Mas eu vejo, assim, por exemplo, os meus colegas que são da área prática... Que está todo tempo produzindo. Tá expondo. Não, eu tenho colegas que são da área prática, assim, que trabalham com atividades práticas no Instituto de Artes, que tem um trabalho bem interessante, assim, mas talvez eles tivessem... O que é atividade prática? Atividade prática, assim, que são ou pintores, ou trabalham com vídeo, ou fazem exposições, porque tem muita gente dentro do Instituto de Artes que tem uma atividade teórica, ou seja, ou dão aula de história da arte, de teoria e crítica, de... sim. Tu está... Mais teórico. Quer dizer que já ali no trabalho, na prática e dando aula. Não, que são artistas, porque são concursos diferentes, são exigências diferentes, são coisas completamente diferentes, né? São artistas que dão aula de ateliê, seja lá o ateliê de desenho, de gravura, de pintura, de cerâmica, às vezes tem professores também que dão aula agora de ateliê de computação também, mas que são artistas, que trabalham com vídeo, a arte e tal. E essa mudança por essa multimídia está acontecendo a todo momento. Sim, isso no Instituto de Arte já tem bastante tempo, no Ateliê Livre agora há pouco tempo também eles têm essa parte. Eu gosto também de trabalhar com computador, eu dou aula de desenho, por exemplo, mas tem muitos alunos que trabalham com desenho, mas não o desenho puro, trabalham com desenho misturado com computador, trabalham com desenho misturado com fotografia, trabalham com desenho, a gente chama de desenho expandido, né? Então eu não posso ter aquela noção do desenho puro, desenho, linha sobre papel. Não, o desenho, daqui a pouco entra com pintura, daqui a pouco entra com vídeo, daqui a pouco entra com essa coisa do desenho já mais expandido, né? Uma noção de desenho múltipla, assim, mais... E aí tu veio para Santa Teresa, para a Vila de Santa Teresa, aqui nós estamos no Teatro Santo Antônio agora, e
se fizesse uma obra aqui, que está ali, visitado todo o tempo. Aqui tem tido eventos onde a lotação de Bagé é bem ativa mesmo, tem vindo bastante gente, tem visto bastante essa obra. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa obra. Pois é, eu fiquei bem contente porque eu estava na França quando o Flávio Kiefer me chamou, me ligou para fazer o trabalho. Depois que ano foi? Foi em 2000? Foi quando isso? 2002? Porque eu lembro que eu vim para cá em 2005, foi quando foi o lançamento, né, que teve aquela da orquestra que a dona Cecenda estava bem e tudo. E depois, mas eu acho que, então foi, eu não sei se foi em 2004, eu não lembro quando é que ele me chamou, assim, porque eu sei que eu vim, depois eu estava aqui em Porto Alegre quando eu vim. Aí, porque quando eu fui para a França em 98, depois eu voltei em 2004. Aí depois eu ia sempre que eu podia, às vezes ficava 3 meses lá, fazia alguma exposição, eu sempre tive. Aí eu voltei, mas eu depois voltei para morar lá em 2006, que foi bem no período que eu estava fazendo o trabalho aqui. Então eu interrompi o trabalho para voltar para lá, porque eu tive que voltar. E aí depois eu voltei eu voltei da França só para concluir o trabalho e fazer a colocação aqui. Eu voltei só para isso, porque o Flávio me disse, não, nós temos que... Só que depois não precisou, porque aí depois demorou um monte de tempo, não precisava ter voltado naquele momento. Mas, enfim, mas foi um trabalho que eu fiquei muito contente, né, de fazer, porque, imagina, para mim, tudo isso, por exemplo, estar aqui agora, tudo isso representa, para mim, uma volta a Bagé, assim, uma volta a um tempo que tinha meio que ficado na minha... Então, isso me possibilita, não só essa volta, como me possibilita, de certa forma, ter alguma coisa minha aqui, né, que é muito bom, por exemplo, ontem eu fiquei bem emocionada de ver que eu estou aqui junto com o Bianchetti, que era um artista que toda a minha vida eu admirei tanto, porque, claro, o Bianchetti, quando eu era criança, já era o Bianchetti, né? Inclusive, eles se reuniam numa fazenda do Severino Colares, que é o pai da minha cunhada, da Helena Colares. Então, eu sempre, toda a vida, ouvia falar neles, quando eu era criança, e eu lembro que a gente ia na padaria do pai do Bianchetti. Eles que tu fala é o grupo de artistas plásticos daqui de Bagé. Isso, o Glênio, o Glauco, o Danúbio, enfim. Claro. Então, eles eram referência, assim, né? E são ainda, né? E o Bianchetti, eu sempre gostava muito, a minha mãe tinha uma serigrafia dele e tudo. E eu lembro dos trabalhos dele que tinha nessa padaria do pai dele, que tinham aqueles croquis que ele fazia com carvão. Eu ficava fascinada. Às vezes a gente chegava cedinho de Porto Alegre, ia lá e tomar café da manhã, e eu ficava olhando aquilo, eu ficava fascinada com aquilo. E que beleza que está, né? Essa capela parece que foi feita para ali, para aquele lugar, né? Está muito linda. Essa capela está uma coisa, né? Está uma obra-prima, está um primor mesmo. Eu achei uma beleza esse trabalho, sabe? Eu acho um trabalho belíssimo. Então, eu fiquei muito contente de estar com um lugar que está sendo tão curtido e tão cuidado, né? Eu acho maravilhoso esse lugar aqui. Porque tem história, não é um centro cultural faz parte da história daqui, não é uma coisa que tem assim de fora para dentro, não, é daqui, eu acho muito legal isso. Mas fala um pouco da tua obra, obra. Do trabalho em si. Então, esse trabalho, eu não queria que fosse assim, uma coisa assim que fosse gaúcho, com espora e laço, essa coisa assim. Mas eu queria que tivesse uma relação com o local e com o Pampa, enfim. E eu acho, uma das coisas que sempre me chamou a atenção e que tem a ver com esse trabalho meu das janelas, dessa paisagem, é a paisagem do Pampa. Essa coisa que eu acho assim, que é um pouco a geometria do Pampa, que tem a ver com a minha fase das janelas. Que esse painel aqui tem a ver com essas pinturas da fase das janelas, que é uma fase mais geométrica, que é uma fase que se adequava muito ao tipo de trabalho que eu ia fazer com essas lajotas que vieram de São Paulo e que tinham essa estrutura bem ortogonal.
e que tem a ver também com aqueles varais onde eles penduravam as charques, para fazer o charque. Okay. Então eu comecei a pesquisar essas coisas, como é que eles faziam a carne, como é que eles... Comecei a ver, primeiro eu queria fazer com esse piso hidráulico, aí fiz alguns esboços, fiz para ver se a durabilidade, aí chegamos à conclusão que não ia durar muito, que não dava certo. Aí fizemos, não sei o quê, bom, vários, em termos de material, várias tentativas, até que optamos por fazer em cerâmica. Só que o meu conhecimento de cerâmica é muito pouco. Aí eu fui fazer um curso de cerâmica lá em Porto Alegre, uma pessoa que me deu várias dicas, que foi quem me vendeu as tintas e seladores, enfim. E aí vieram essas lajotas lá de São Paulo, muitas vieram quebradas, porque eu achei que eram as melhores. Eu fiz vários estudos antes. E aí eu pensei numa coisa que tivesse uma continuação dessa linha do horizonte que a gente vê a partir do ponto de vista de quem sai ali da igreja. Saindo da igreja, tu tem a noção de que continua aquela linha do horizonte, que é a linha que está no mural. E que tivesse aquelas estruturas com as árvores, aquelas palmeiras que tem ao fundo, que tivesse um diálogo com a paisagem local, aquelas pedras que tivessem também uma conversa com as pedras laterais, que o Flávio já tinha me dito que ia colocar, né? Que já tinha ideia como é que ia ficar. Então eu fiz um mural pensando nesses elementos da paisagem local, só que eu não tinha condições de fazer. Eu queria que ao mesmo tempo fosse uma coisa livre, que aparecesse a pincelada, mas era muito difícil fazer uma coisa livre quando eu não tinha. Eu não podia pintar numa parede assim, fazer livre, aí se não tivesse bom eu tirava tudo e pintava de novo, como a gente faz numa tela, porque eu tinha tantas lajotas e se aquela ali tivesse perdida, eu não podia fazer. É que nem o Zeca estava me falando, a gente tem um rolo de filme, então ele não pode fazer uma coisa tão livre, porque quando eu comecei a fazer cinema e trabalhar com cinema, se trabalhava com um rolo de filme, então tinha que ser tudo decupadinho, porque se aquele rolo, não é que nem hoje que filmam com digital, aí pode ser livre, né? Então é um pouco assim. Aí foi difícil de fazer, e eu fazia aquela coisa mais gestual, mais rezando para que ficasse bem, porque se não ficasse muito bem, poucas coisas eu podia refazer. E aí, o que eu fazia? Eu tinha uma peça muito pequena, onde tinha um forno eletrônico, que eu tive uma ajudante, que era especialista em cerâmica, tive 2 ajudantes até, porque depois, quando eu fui para a França, eu tive que chamar uma outra. E essa menina, ela me ajudou muito, enfim, e o Rodrigo Nunes, que é meu... até chefe de departamento, agora lá no Instituto, foi meu aluno muitos anos, é muito amigo meu, ele me cedeu, o Rodrigo foi meu aluno desde criança, e ele cedeu o ateliê de cerâmica ali da URGS, em troca eu cedi material para ele, deixei uma série de materiais, e a gente fez uma permuta e eu usei aquele espaço, mas eu usei só durante as férias, e era um espaço muito pequeno, eu tinha que fazer por partes, assim. Então, eu fotografava e ia corrigindo a perspectiva no Photoshop, ia montando no computador e algumas coisas. Eu tinha um esboço, assim, no papel, bem rudimentar, e ia mudando, ia fazendo. Então, eu só via o trabalho no computador. Eu não podia ver ele, assim. Eu só vi depois de montar. Não sei se eu... Não, foi bem claro. Tu tem ideia de quantas exposições tu tem isso, que tu já fez, e também prêmios que tu já recebeu, se tu já recebesse alguns prêmios e exposições? Quantas? Acho que um panorama, assim, vamos dizer assim. Olha, assim, eu não sou uma pessoa eu faço uma exposição por ano, aquela coisa, tanta exposição, mas eu fiz várias exposições individuais, assim, que eu conto mais as individuais. Eu participei de muitas coletivas, mas, assim, porque, assim, eu há muitos anos, e mesmo quando eu era jovem, eu não sou uma pessoa que mando para muitas coisas, eu não mando para muitos salões. Quando me convidam, eu participo. Então, eu não fico mandando muito. Mas, por exemplo, exposições individuais... Mas eu acho que a pergunta foi mal direcionada, que eu quero dizer assim,
Aquela que tu planejou, aquela que tu queria Sim. fazer, é desse jeito Sim, que eu sim. imaginei, Então, o que eu eu faço? pensei. Normalmente, como é que eu funciono? Eu faço uma série de trabalhos, que eu funciono muito por séries. E quando eu me dá vontade de expor, que eu acho que aquilo é exposível, como é que eu faço? Que está no momento de isso maturidade, eu quero. de mostrar, que está quase pronto e que eu quero mostrar, eu vou lá e mostro. E aí eu mostro num lugar que eu acho que vale a pena mostrar, porque senão não vale a pena. Para mostrar mal, eu prefiro não mostrar. Então, mesmo que seja em Paris ou em qualquer lugar, eu acho que tem que ser um lugar que vale a pena. Então, porque não adianta fazer uma coisa que não vale a pena, né? Porque tem... Não, mas era esse conceito. nesse sentido. Então, assim, por exemplo, eu sempre, quando eu era mais jovem, eu mandei para alguns salões, porque as pessoas mandavam muito para salão para ganhar prêmio. Daí eu ganhei, logo em seguida que eu mandei, eu ganhei um primeiro prêmio de desenho. Depois eu ganhei um prêmio nacional no MASP, em São Paulo, tal, fui lá, ganhei o prêmio. Aí eu pensei, já tá bom, já ganhei 2 prêmios nacionais, está ótimo, não preciso mandar mais. Aí não mandava, entende? Aí depois eu ganhei mais 1 ou 2 prêmios de desenho que deram lá em Porto Alegre, ganhei prêmio da melhor exposição uma vez, mas não é assim que eu mandei. Eu ganhei porque eles mesmos indicaram. Nunca mais mandei, assim, para... Aí, a exposição um pouco a mesma coisa, assim. Então, por exemplo, eu trabalho com a Galeria Bolsa de Arte, que é uma galeria muito boa, que eu gosto muito lá em Porto Alegre, que é a melhor que tem, assim, como espaço, né? Mas, hoje em dia, tem muito poucas galerias lá. Lá na França também, eu mostrei em alguns lugares que eu achei legais. Eu mostrei, por exemplo, num castelo lá em Gisors, que foi uma exposição que eu gostei muito, que foi em homenagem ao Pissarro, que eu achei muito... que é bem como eu queria fazer. Depois mostrei num centro cultural junto com outros amigos, que é uma exposição que também eu gostei muito. Fiz uma exposição na Bretanha, que foi uma exposição junto com uma amiga que eu achei muito legal, que a gente expôs juntos num lugar. Depois fiz na Bélgica. Aqui em Porto Alegre eu fiz muitas exposições. A última, já fiz 2 individuais no Museu do Trabalho, que é um lugar que eu gosto bastante. A última foi no Museu do Trabalho em parceria com a Bolsa. Tem muitas coisas, muitos anos, né, de trabalho. Mas, assim, acho que o mais importante, assim, eu não gosto, assim, por exemplo, de dizer assim, eu vou fazer uma exposição e não ter nada. Eu já tenho que ter uma coisa... Agora, por exemplo, a Lula me chamou para fazer uma exposição aqui em Bagé o ano que vem, né? Carmen Barros, que é a diretora da Casa de Cultura. Isso, a Carmen Barros. Então, eu fui ontem ver 2 espaços, que é o centro... que é aquele belíssimo palacete Pedro Osório, né? E depois fui na Casa de Cultura Pedro Vane. Aí, agora eu vou ver o museu lá da gravura, onde está o acervo da gravura, lá, Museu Dom Diogo de Souza. Dom Diogo de Souza. Eu já conheço, mas eu vou ver novamente o lugar de exposição que tem agora lá atrás, que é o Complexo Cultural. Isso, né? Exato. Então, para ver qual é o lugar que ficaria melhor o trabalho. Então, aí eu vou estudar. Então, aí eu penso naquele espaço, naquele local, daí eu vou para casa, planejo, vejo o que... Já mais ou menos tenho que sair já com uma ideia mais ou menos... Porque eu acho que uma exposição tem que ser para aquele espaço. Aquele espaço, eu parto do espaço, como uma instalação. Eu parto daquele espaço e depois o que eu vou colocar ali vai ser de acordo com aquele lugar. Vai ser diferente do que eu faria no outro local. Eu faço por um local. Então, nessa edição de Histórias de Vida, aqui no Centro Histórico Vila de Santa Teresa, quando conversamos com a artista plástica e professora Teresa Poester, nesse 14 de outubro de 2011. Então, Teresa, um pouquinho da tua palavra, então, em termos de arte, em termos de... Não vamos dizer uma mensagem, mas vamos falar um pouquinho dessa tua vivência, satisfação, desse teu mundo de arte, como ele faz bem. Ou seja, aquela menina que saiu de Bagé aos 8 anos de idade, que fez toda uma trajetória, continua trabalhando, continua como artista, continua ensinando, continua transmitindo a sua arte. Eu queria, então,
uma palavrinha sobre isso. Pois é difícil assim, falar assim, tão poucas palavras, mas... Recentemente depois tu visitou a tua casa. Sim, então, não, é tudo... ontem eu estava falando, estava também fazendo uma matéria do jornal, e ele disse que está contente, está triste, está aqui em Bagé, e eu não sei se eu, não é nem questão de estar contente, triste, eu não saberia dizer, mas ele disse é indiferente, eu disse é tudo menos indiferente, porque é uma coisa muito intensa, estar em Bagé, porque é uma espécie de viagem, assim, né? É muito forte, assim, para mim. E quanto a essa coisa da arte, que está muito ligada também a isso, essa minha vivência desde criança, eu acho que a arte, pelo menos para mim, nunca foi uma coisa assim de opção. E volta um pouco aquela coisa bem, aquele chavão assim do Rilke, né, do Cartas a um Jovem Poeta e tudo, mas eu não acho que seja uma opção, eu acho que as pessoas não conseguem muito viver sem isso e tem pessoas que não conseguem, eu acho que para todo mundo uma atividade criadora torna a vida melhor, né? Então, seja a pessoa artista profissional ou não, a vida se torna mais rica e mais melhor de ser vivida. Eu tenho certeza disso. Então, eu acho que a atividade artística para todo mundo é um alimento, né? Isso é que nos torna mais humanos. Então tá, muito obrigado. Histórias de Vida fica por aqui, então. Aqui no Teatro Santo Antônio, na Vila de Santa Teresa. Então eu só queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e de estar participando desse programa também e dessa experiência de estar aqui com vocês e de ter o meu painel aqui junto com o Bianchetti, com todo esse trabalho tão bonito que é e que me orgulha muito de ter participado.